Nosso país é a casa para mais de 400 espécies de serpentes. Dessas, as peçonhentas pertencem a 4 grupos. São eles as jararacas, corais, cascavéis e surucucus pico de jaca. Inclusive, é importante salientarmos a diferença entre um animal peçonhento e venenoso. No caso das serpentes, esses animais sempre são peçonhentos e não venenosos. Os animais venenosos produzem uma única toxina que entra no corpo das vítimas através da pele, da ingestão ou da respiração. Já os animais peçonhentos produzem a peçonha, que é uma toxina ou um conjunto de toxinas que são inoculadas nas vítimas. No caso das cobras, a inoculação é feita através da presa. Portanto, esses animais que produzem picadas, como dizemos no linguajar coloquial, são os peçonhentos. Já os venenosos são os que precisamos tocar ou até mesmo comer para sentir os efeitos do veneno. Com exceção da surucucu, todos os outros grupos de serpentes peçonhentas brasileiras estão espalhadas por todos os estados do cenário nacional. Além disso, algumas espécies são abundantes até mesmo em ambientes urbanos. É muito importante saber diferenciar as espécies para saber como agir no caso de encontros com tais animais. Para entender qual é a cobra mais peçonhenta, geralmente são utilizados 2 rankings. O primeiro diz respeito ao risco de acidentes. Portanto, neste ranking, o principal fator não é a força da toxina da cobra, mas a probabilidade dela picar alguém. Segundo o especialista em répteis e anfíbios, William Nilson Pessoa, quase 99% dos acidentes ofídicos no Brasil são provocados por jararacas. Ou seja, nesse ranking, esse grupo fica em primeiro lugar. O índice alto é justificado por vários fatores. As jararacas estão presentes em vários tipos de habitat e em números elevados. Além disso, possuem um comportamento bastante arisco. Como todas as cobras, não atacam humanos, simplesmente se defendem. Entenda isso. Mas as jararacas cedem menos que suas companheiras. Se chegar muito perto ou encostar em uma, certamente será alvo de um bote. O veneno das jararacas tem ação proteolítica, ou seja, degrada proteínas através de enzimas. Como resultado, a musculatura da vítima é degradada. Outras consequências envolvem hemorragias e necrose. Se você foi picado e percebeu que a serpente não era uma jararaca, muito provavelmente será uma cascavel. O grupo é responsável por 1% dos acidentes e está na segunda colocação. Cascavéis são abundantes em nosso país, mas menos do que jararacas, uma vez que preferem lugares secos e o interior das matas. Por essas características, estão mais presentes no interior do país, onde há menos pessoas e, consequentemente, menos acidentes. A lista segue com a surucucu pico de jaca, que não é só a maior cobra peçonhenta das Américas, como também a maior víbora do mundo. Sobre ela, William Nilson diz o seguinte: os acidentes com a espécie, chamados de laquéticos, são bem menos comuns. Isso porque a espécie é mais discreta, ameaçada de extinção, relativamente rara e de difícil observação na natureza. Costuma viver mais conservada em localidades restritas. Em último lugar, estão as corais verdadeiras. Dê graças a Deus por essas cobras serem as menos prováveis de te morder. Mais adiante você saberá o porquê. As corais verdadeiras têm um comportamento relativamente mais manso. Caso algo se aproxime demais, a serpente costuma fugir ou ficar imóvel. Existem, sim, muitos encontros com essas cobras desse tipo,
mas costumam não gerar acidentes exatamente por causa do comportamento do animal. No Brasil, os acidentes representam 0,1% do total de casos. Bem, o problema é quando o veneno é inoculado. Ainda que o número de acontecimentos seja baixo, a gravidade de um evento desse é alta. Isso porque, apesar das corais verdadeiras estarem na última posição do ranking de cobras peçonhentas, no critério risco de acidentes, estão em primeiro lugar no critério potência do veneno. O veneno desses animais tem ação neurotóxica. O sistema nervoso é atingido e os comandos dados pelo cérebro são interrompidos. Por causa dessa característica, as chances de sobrevivência são de 50% e há uma grande possibilidade do desenvolvimento de sequelas. Mas o problema não se encerra por aí, não. O veneno é muito difícil de ser neutralizado. Nas palavras do especialista, diferente de acidentes com outras serpentes, que em casos extremos podem ser tratados com um soro polivalente, o veneno das corais verdadeiras só é neutralizado com um soro específico. Até as corais, a surucucu pico de jaca, possui o veneno mais potente. Sua peçonha, além de possuir uma composição poderosa, é muito abundante. Como a espécie é grande, a quantidade inoculada nas presas é bastante considerável. No caso de acidentes, o veneno tem ação hemorrágica e pode causar necrose e insuficiência renal. Na terceira e quarta posição no ranking de veneno mais potente estão as jararacas e as cascavéis, respectivamente. Caso alguém venha a óbito por conta de uma picada de cascavel, o que pode acontecer mesmo, sua peçonha sendo a menos potente, geralmente está relacionado a um problema anterior da pessoa. Portanto, pessoas com problemas sistêmicos, como insuficiência renal, são as mais propensas a sentirem fortemente as consequências até mesmo de uma peçonha mais fraca. Tradicionalmente, as toxinas inoculadas pelas serpentes não possuem uma função defensiva. A principal utilização dessa arma biológica é para o ataque, a fim de garantir refeições. Presas são abatidas com esses venenos, que também garantem uma melhor digestão. A peçonha foi selecionada para abater presas e pré-digeri-las. As enzimas do veneno vão digerindo o alimento e, quanto mais rápido a serpente se livrar daquele volume na barriga, melhor, detalha William Nilsson. Ao longo de milhares de anos, essas características foram evoluindo em prol da sobrevivência. Um exemplo pode ser visto na ilha de Queimada Grande, em São Paulo. Como as jararacas que ali residiam tinham apenas aves como fontes de comidas, precisaram desenvolver peçonhas ainda mais poderosas para que as presas não voassem após o ataque. Com o passar do tempo, apenas serpentes com veneno muito potente sobreviveram na ilha. Quanto maior a potência, maior o tamanho das presas a serem abatidas e mais garantida a predação é. Além disso, a digestão também fica mais rápida de acordo com a peçonha. Por incrível que pareça, caso um acidente do tipo aconteça, é preciso ter calma acima de tudo. Isso porque, caso a vítima se desespere e comece a correr ou coisa do tipo, seu batimento cardíaco vai se acelerar. Com a circulação de sangue acelerada, o veneno é dispersado pelo corpo com mais rapidez. Por isso, é preciso orientar a vítima. Se tudo for realizado do jeito certo, haverá tempo suficiente para procurar ajuda sem a necessidade do desespero. Nada de tentar sugar o veneno. É possível se envenenar através dessa prática ao engolir as toxinas ou mesmo absorver as toxinas pela boca. O melhor é manter o membro picado erguido. O certo é procurar diretamente o hospital onde há tratamento médico, já que praticamente nenhum remédio caseiro vai funcionar.
Cachaça e leite não vão fazer a menor diferença. Além disso, não tente capturar o animal para levá-lo para os médicos. Uma foto ou um vídeo bastam para que o profissional reconheça o animal que produziu o ataque. Ao tentar levar a serpente, é muito possível que outra pessoa também se machuque, já que não possui o treinamento adequado para manuseio de répteis peçonhentos. Caso a vítima esteja sozinha, é normal que não consiga fotografar ou filmar o animal. Portanto, basta prestar bastante atenção na aparência do animal, formato da cabeça, cor e manchas no corpo. São detalhes cruciais para se prestar atenção. Com tais características, já é possível reconhecer o animal e iniciar um tratamento. De maneira geral, esteja atento aos lugares onde vai e onde pisa, principalmente em locais com vegetação alta. Lembre-se, os animais não são vilões e estão apenas tentando se proteger. Evite-os e tudo acabará bem. Obrigado pela companhia. Vejo você em um próximo vídeo. Tchau.